Olha, bom, são 6 horas e 33 minutos e a gente recebe também agora o advogado especialista em Direito da Comunicação, Thiago Giacomo. Bom dia, doutor. Bom dia, Tudo Fábio. bem? Bom dia, doutor Thiago. Prazer, bem-vindo. Doutor, jovem, conectado na internet. Sim. Agora, casos como esse que a gente viu aí da menina de Anápolis, parece que eles estão se multiplicando cada vez mais. Realmente tem que redobrar o cuidado, a confiança que você tem no seu parceiro, na sua parceira, né? E diminuir, sim, a questão da exposição que você faz nos aplicativos e também nas redes sociais, para que algo que você registrou há um certo tempo atrás não vire um problema no futuro. Bom, e já tem pergunta chegando aqui, olha. O André Oliveira, ele quer saber se for difamado na internet, ele precisa se dirigir a uma delegacia específica ou não, e o que é necessário ter em mãos? Olha, por incrível que pareça, os crimes na internet são os mais fáceis de ser detectados, porque todas as provas das condutas criminosas estão lá. São as publicações, os compartilhamentos, as fotos, os vídeos. Então, o primeiro momento, ele deve recolher todo esse material que ele entende que fere a honra dele, né, porque aqui ele está alegando um crime contra a honra, e deve sim se dirigir até a delegacia para que seja instaurada uma investigação e depois Mas também... Que delegacia ele vai, doutor? Qualquer delegacia, porque crime contra a honra, né? Não tem uma delegacia específica. Infelizmente aqui em Goiás ainda não tem, né? Então procura a delegacia mais próxima. Isso. E aí depois, quando isso for se tornar ação, ele também precisa ir no Ministério Público para que essa ação tenha vida. Ele não pode esperar. Nesse caso, esse tipo de ação depende do ofendido para que ela tenha vida no judiciário. Porque existem ações que a vítima não precisa ir até o judiciário, a delegacia, para que tenha vida. O próprio Ministério Público já toma conta e se torna uma ação judicial. Nesse caso de crimes contra a honra, é preciso sim que o ofendido tenha essa vontade de buscar a justiça e a reparação do seu direito. Hoje é dia de Bom Dia Responde, o tema é direito na internet, né? Que direitos tem a pessoa que tem aí a honra manchada na internet? Esse é o assunto do nosso novo quadro aqui do Bom Dia Goiás. A gente está recebendo hoje aqui o advogado especialista Thiago Giacomo. Vamos então convidar o doutor Thiago, para novamente responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Thiago, porque o Thiago é especialista, né, nesse tipo de caso. E tem uma pergunta aqui do Gilberto Teles. Como fazer quando alguém posta algo difamando e depois tira, né? Ainda tem como, mesmo assim, buscar os seus direitos? É o que ele pergunta. Isso é uma questão muito interessante, né? Porque apesar da internet dar as provas, né, as publicações, elas podem ser apagadas ou adulteradas. Então, no primeiro momento, quando se constata essa publicação ofensiva, faça o print, ou seja, tire a foto daquela publicação que está em algum lugar da internet. Em seguida, vá imediatamente a um cartório, procure um tabelião e faça um documento chamado ata notarial. O que é a ata notarial? Você vai apresentar ao funcionário do cartório aquela publicação, ele vai acessar do computador dele, vai constatar a veracidade daquilo que está na internet, vai transcrever justamente o que está postado lá e vai transformar esse documento em um documento que tem fé pública. Porque a partir do momento que você tem esse documento, a ata notarial, aquela publicação se torna comprovada e com fé pública. E a partir daí, a pessoa ofendida vai tomar as medidas cabíveis, tanto na esfera criminal, se for o caso, quanto na esfera civil, requerendo a reparação pelos danos morais e até mesmo procurando um advogado para que ajuize uma ação contra o provedor de internet para que essa publicação ofensiva seja removida de imediato da internet. É o que nós vimos agora no caso do Cristiano Araújo. No geral, essas ações, elas são rápidas? Depende muito onde ela vai ser ajuizada, do juizado. Geralmente, essas situações são feitos pedidos liminares, em que o juiz analisa, sem consultar a parte que está sendo processada, se aquela ação, no caso, merece dar procedência em relação à remoção do conteúdo da internet. Já essa questão de investigação do crime ou do dano moral, isso demora um pouco mais, porque precisa instaurar o contraditório, precisa que a pessoa processada se defenda e então depois é proferida uma decisão judicial. Doutor Thiago, a Aparecida Fernandes está lembrando aqui da lei da Carolina Dickmann, que nada mais é do que essa lei contra os crimes cibernéticos, que entrou em vigor, se não me engano, em 2013, né? E ela resolve em que casos? Olha, a Lei Carolina Dickmann serve para aquela situação em que há uma invasão a um dispositivo de computador ou de celular sem a autorização do proprietário. Então, como nós vimos no caso aqui da menina que teve a foto divulgada na internet e tudo mais, num primeiro momento, o simples compartilhamento de foto e vídeo íntimo
não é crime. Mas se nós considerarmos que a pessoa que busca essas imagens ou faz essas publicações, ela invade o dispositivo de alguém, um computador, um celular, sem a autorização dessa pessoa, onde lá estão as fotos e os vídeos, e a partir disso captura esse material e depois divulga na internet, aí nós já temos essa situação da lei da Carolina Dickmann, que é a invasão de um dispositivo móvel e a extração ou adulteração dos dados que estão ali nesse dispositivo. Doutor Tiago, tem a pergunta aqui também da Michelle, ela quer saber o seguinte: o que fazer quando o ofensor é um anônimo? Aí o que é que acontece? Tem que se abrir uma investigação, porque na internet nós deixamos rastros. Quando a pessoa se esconde, lembrando que a nossa Constituição ela proíbe a nossa manifestação de forma anônima, né? Isso é uma regra constitucional. Então quem faz isso vai ser investigado através do IP, através da polícia, e será apurado por uma investigação quem foi o responsável pela publicação, mas há sim ferramentas tecnológicas para que se chegue sempre às pessoas que estão ofendendo as outras através da internet, porque a internet não é terra sem lei. As pessoas têm comentado muito isso, que as redes sociais, muita gente tem sido intolerante. Até recentemente teve o caso da Maju, a garota do Tempo, do Jornal Nacional, que teve lá o caso de racismo, problema de racismo. Quer dizer, o que está acontecendo com as pessoas ainda? As pessoas ainda não tiveram consciência sobre isso que o senhor falou, de que a internet não é uma terra sem lei? Eu acho que falta um pouco de bom senso na hora de se publicar, porque a rede social pode trazer benefícios ou malefícios. Cabe ao usuário definir como ele quer utilizar essa ferramenta. Então, nós já temos diversos casos aqui em Goiás, a nível de Brasil, que mostram justamente que não é uma terra sem lei e que os excessos são punidos. São considerados, às vezes, crimes, às vezes há uma reparação por danos morais. Então, eu acredito que falta, sim, do usuário um pouco de bom senso na hora de escolher como vai se comportar no ambiente virtual. E, às vezes, pode ser que nós cometemos até crimes por desconhecer as leis, como, por exemplo, hoje é muito comum nós encontrarmos acidentes de trânsito e, no primeiro momento, já ir lá e pegar o celular e começar a registrar a desgraça alheia, né? Já age por impulso. Isso, dependendo do contexto, pode ser considerado uma omissão de socorro, que é um crime. Quer dizer, em vez de estar prestando socorro, está lá filmando. Outra situação complicada é quando justamente a gente faz exposições, manifestações do pensamento que denigrem a imagem, a honra de uma pessoa ou de toda uma coletividade, contra, por exemplo, negros, pessoas de outros países, de outros estados, ou então uma pessoa em específico, né? Resumindo, doutor Tiago, que é crime no mundo real, é crime também no mundo virtual. Todo mundo precisa aprender a respeitar a lei. Sim, tem que aprender a respeitar e tem que ter limite na hora de publicar. Muito obrigada, então, pela sua entrevista aqui no Bom Dia Goiás. Eu agradeço. Bom dia.